Do canal Movieira, eu sou a Amanda e esse é meu terceiro vídeo. E hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha experiência que foi no Casio no Consolado. Fui no Casio numa terça-feira, às 10h30 da manhã. Eu cheguei lá um pouco adiantada, uns 10 minutos adiantada. Quando tá tirando visto, você tem que estar levando um papel que se chama DS-160, que seria um formulário que você preenche na internet com todas as suas informações. O que houve? Eu preenchi tudo com calma, revisei, mas eu não vi que eu cometi um erro. Quer dizer, eu não sei se foi erro meu ou se foi do site, mas eu agendei o caso para o dia 10, às 10h30 da manhã. Só que o que acontece? No local, eu infelizmente coloquei local de Brasília. E eu fui para São Paulo, porque na minha cabeça eu tinha agendado para São Paulo. Quando eu cheguei lá com o papel, a pessoa que atende você na porta do caso olhou e falou: moça, você não é em São Paulo, não é aqui. Deu, como assim? Você agendou para Brasília. Eu simplesmente fiquei sem palavra alguma. Ela pegou e me mostrou, e sim, estava escrito lá, Brasília. Num cantinho assim, que não tinha como não ver. E esse papel eu já tinha impresso há uma semana atrás. Eu não sei como eu não percebi isso. Mas enfim, a hora que eu vi que estava errado, eu falei, pronto, vou ter que reagendar para outro dia, vou ter que perder mais dias vindo aqui para São Paulo, porque querendo ou não são 2 dias separados, eles não fazem tudo um só. Só que no mesmo momento que eu estava pensando isso, uma moça pegou e encostou em mim e falou: moça, tem uns rapazes ali no canto que eles podem resolver para você esse problema. Falei, tá bom, vamos lá. É numa esquina, bem próximo mesmo, a alguns metros só de distância do caso. E eles ficam parados com um carro, dentro do carro fica um notebook e uma impressora. Nisso, eu olhei, o rapaz estava fazendo para uma senhora no celular e ela passando todas as informações para ele e ele simplesmente digitava no celular e imprimiu uma folha. Ela deu R$30 para ele e saiu dali tudo certinho. Nisso foi a minha vez. Eu expliquei pra ele o que aconteceu. Ele falou, não, é fácil de resolver. Ele explicou tudo certinho, só que eu acho que ele percebeu que, uma, eu não era de São Paulo. 2, eu estava super nervosa porque eu precisava desse papel rápido. Ou seja, ele pegou e deve ter pensado, é hoje que eu vou arrancar dinheiro dessa idiota. Só pode ser isso. Pois ele fez todo o processo que ele fez igual pra senhora e imprimiu. Só que quando ele imprimiu com o local certo, que seria São Paulo, para eu estar passando no mesmo horário para eu não perder meu agendamento, ele com papel em mãos, ele falou, o seu é R$150. Aí eu, oi? R$150? Falei, moço, eu não tenho nem carteira aqui, o meu celular eu deixei com o meu cunhado, pois todo mundo falou para eu não levar celular, que não podia entrar, e ele saiu estacionar o carro, eu nem sei onde ele tá. Ele falou, não, você não precisa pagar agora, você só paga a hora que der certo. A hora que você sair de lá, eu vou estar te esperando na porta. Eu, ok. Eu precisava desse papel, eu precisava tirar meu visto, eu precisava passar no caso. Eu peguei esse papel, entrei lá dentro, fiz todo o processo. É super simples, a única coisa é que você fica 1h30 mais ou menos em 2 filas. Então você passa de uma para outra e logo em seguida você colhe suas digitais e tira a foto. Não tem erro, é super simples. O problema mesmo é a fila e muita gente assim juntinha, espremida, aquele calor, enfim. A hora que eu fui sair, o moço realmente estava me esperando na porta do caso. Eu olhei e falei, pronto, é hoje que eu morro. Eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, como que eu vou pagar ele? Eu saindo bem de mansinho, ele pegou e olhou, e aí moça, deu certo? Deu certo. Só que nisso, que eu estava quase sem palavras pra responder ele, eu vi o meu cunhado do outro lado da rua. Eu falei, só um minuto. Eu peguei, atravessei a rua super rápido, chamei meu cunhado de canto e falei, pelo amor de Deus, Adriano, onde tem um caixa rápido aqui? Ele, tem ali na esquina, no Pão de Açúcar. Eu falei, então vamos. Eu puxando meu cunhado pelo braço do outro lado da rua, olhando no meu cunhado e ao mesmo tempo olhando pro outro lado da rua pra ver se o homem estava me seguindo. Isso, meu cunhado, o que tá acontecendo, Amanda? O que tá acontecendo? Eu falei, nada, eu preciso sacar um dinheiro, dele. Como assim sacar um dinheiro? E eu desesperada. E eu vendo que o homem tava nos seguindo. A gente chegando no Pão de Açúcar, era logo na esquina, eu contei pro meu cunhado o que tá acontecendo. Dele, não, imagina, para de ser boba, você não vai sacar esse dinheiro. E ele falando e eu olhando que esse homem tava nos seguindo. No que eu entrei no Pão de Açúcar e fui no caixa eletrônico, eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi Deus. Pois simplesmente eu coloquei o meu cartão no caixa eletrônico e ele ficou preto. Simplesmente travou.
Aí eu perguntei para um funcionário lá do Pão de Açúcar o que tinha acontecido. Ele falou que era normal, às vezes ele reiniciava e demora a voltar. Só que o que acontece? Eu coloquei lá só pra despistar, porque eu não tinha dinheiro na minha conta. O máximo que eu ia fazer é pegar um dinheiro de cheque especial e que eu ia acabar me ferrando depois. Só que nisso, o homem que tava nos esperando do lado de fora do Pão de Açúcar, ele se escondeu assim numa banca, tipo pra fingir que tava disfarçando, que não tava seguindo a gente. Então eu chamei meu cunhado e falei, vamos embora, vamos aproveitar que ele não tá olhando. A gente pegou, subiu a rua correndo, viramos a primeira esquina e graças a Deus o carro do meu cunhado estava estacionado lá. A gente entrou no carro e foi embora. Eu não achei certo não pagar o homem, ele me ajudou. Realmente, se ele não tivesse impresso aquele papel, eu não ia conseguir entrar ali e ir no meu horário agendado. Eu provavelmente teria que agendar para outro dia. Só que assim, ele foi sacana comigo. Ele poderia ter cobrado R$30, eu ia pagar tranquilo. Eu realmente tinha, acho que uns 20 e pouco dentro da minha carteira. Então eu teria condição de pagar esses R$30 pra ele. Só que simplesmente ele quis me cobrar 150. Eu vim contar aqui pra vocês sobre o caso, pois eu sei que tem muita gente que sai do interior, vai pra São Paulo pra tirar seu visto e não sabe que pode acontecer isso. Não sabe que se você errar alguma coisa no papel, você tem que reagendar para outro dia. E só quem é de longe de São Paulo e tem que viajar sabe o quanto isso é uma dor de cabeça enorme. Eu ia ter muito mais gasto. Na verdade, eu iria gastar bem mais que R$150 para voltar para São Paulo se eu precisasse reagendar esse dia. Mas enfim, deu tudo certo. Eu deixo um conselho aqui pra vocês, verifiquem seu papel 2, 3, 4 vezes se possíveis antes de ir no CASV, pra não dar nada errado, pois sem esse papel você não consegue fazer nada lá. Um dia o CASV e um dia o consulado. No outro dia, que é a entrevista no consulado, eu também marquei para as 10h30. Eu cheguei lá super cedo, se eu não me engano eu cheguei 9h40 lá. Eu lembro que eu cheguei bem antes do meu horário, só que eles já estavam atendendo. Então eu cheguei lá, falei que o meu horário era às 10h40, eles pediram novamente o DS-160, mais meu passaporte logo na entrada e avisaram que não podia entrar com relógios digitais, só com analógicos, não podia entrar com cinto, celular, bolsa, o que mais? E mais algumas coisas que não podiam. Aí então eu tirei tudo, deixei tudo com meu cunhado novamente e entrei na fila. Você passa pela primeira fila, ela pega todos os seus papéis, vê se tá ok. Aí ela fala qual fila que você tem que esperar agora, que seria a 3, a 4 ou a 5, se eu não me engano. A minha era 3, então lá vai eu esperar na segunda fila. Aí você vai na segunda fila, tem várias pessoas já esperando e é uma de cada vez. É bem organizado no consulado, bem mais que no CASV. O CASV eu achei meio bagunçado. Na terceira fila você espera mais uns 20 minutinhos, você para na primeira bancada. Aí ela vai perguntar para que você está aplicando o seu visto. No meu caso é intercâmbio, é estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Aí ela pede de novo o seu DS-160 mais o passaporte, coloca uma plaquinha e põe um elástico e fala para você aguardar na terceira fila. Aí você vai na terceira fila. Aí você espera mais uns 10 minutinhos e nessa fila passam uns guardas com umas caixas cinza. É uma caixa de plástico grande que eles pedem para você colocar tudo ali dentro, tudo que você tiver em mãos. Seus documentos, se você tiver com relógio, se você tiver com moeda dentro do bolso. Tudo que você tiver ali, você tem que colocar nessa caixa e aguardar segurando essa caixa na fila. Nossa fila andou super rápido, aí chegou a minha vez de passar pelo detector de metais. Aí você passa ali, aí ele fala, segue a linha verde. Aí é uma linha verde no chão e você chega em mais um balcão. Nesse terceiro balcão, eles pedem pela terceira vez o seu DS-160 e seu passaporte. Só que no meu caso, eles pediram mais 2 papéis, pois o meu é J1. E esses papéis já estavam comigo, que foi toda a agência que me forneceu. Aí eu mostrei pra ele todos os papéis, ele digitou alguma coisa no computador e falou, você vai primeiro em outra fila. Aí eu fui pra outra fila, esperei uns nem 3 minutos, já fui atendida. Aí uma moça me atendeu, ela não falou nada, não falou bom dia, ela foi até bem grossa, assim, só olhou na minha cara e pediu os papéis, digitou. Esperei lá que nem tonta, porque ela não fala nada, ela não fala se tá ok, ela não fala se tá errado. Ela simplesmente pega e devolve seus papéis e fala pra você ir na entrevista.
Aí você vai na quinta fila, sim, é fila jogando em cima de fila. Você vai pra quinta fila e espera lá. Espera ser atendida, que vai ser a sua entrevista. Que aí sim seria a entrevista pra você saber se você vai ter o visto aprovado ou não. Eu esperei uns 20 minutos nessa fila, tinha muita gente e tava demorando um pouco as entrevistas. E eu tava com um pouco de medo, não posso falar que não. Pois todo mundo coloca medo em você, fala que a entrevista geralmente eles perguntam muita coisa, às vezes eles perguntam tudo em inglês, às vezes é tudo em português. Então você fica naquela ansiedade de não querer falar bobagem e falar tudo certo, então você fica muito nervosa. Então, quando chegou a minha vez, uma moça que ficou organizando as filas com uma blusinha azul, ela pegou e me chamou e falou, pode vir no guichê 18. E não era um guichê que eu queria, porque assim que eu cheguei, eu vi esse mesmo guichê, o atendente ser bem grosso com uma moça e ela tava tirando visto pra turismo. Aí eu pensei, se ele foi grosso com ela, que tá tirando um visto de turista, imagine eu que tô tirando pra au pair, que seria morar 1 ano nos Estados Unidos. Como que ele não vai ser comigo? Só que nisso eu fiquei esperando, simplesmente eu percebi que não era mesmo homem, então eu fiquei mais tranquila. Tinha um casal na minha frente, quer dizer, um casal não, acho que era pai e filha, que estavam indo, se eu não me engano, pra Orlando, também era turismo, e ele fez algumas perguntas, mas ele fez algumas perguntas, mas tudo em português, e foi coisa de nem de 5 minutos, ele já aprovou o visto e eles foram embora. Eu esperei um pouquinho. Aí logo ele me chamou. Assim que chegou a minha vez, o homem que estava atendendo já me deu um bom dia. Respondi bom dia e percebi que ele era americano, pois o sotaque dele era bem carregado. Aí ele falou pra eu esperar um minutinho, eu esperei, ele ficou digitando lá umas coisas e me pediu ler um papel. E pronto, daqui a pouco ele vai desembestar em falar inglês aqui, eu vou ficar nervosa, não vou conseguir responder e vou ter o visto negado. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Pediu todos os papéis, que seria o DS-160, o passaporte, o DS-219, que seria esse papel que você pega na agência, mais a service, que seria um boleto que a agência que paga. Tudo isso eles entregam pra você. Aí eu entreguei pra ele começou a digitar e me perguntou, pra qual é o visto que você tá aplicando? Deu o meu EJ1, trabalho e estudo. Daí ele, pra quê? Deu au pair, eu vou trabalhar e estudar. Ele, au pair, que bacana. E você já sabe pra onde vai? Eu falei, sim, eu vou pra Carolina do Norte. Ele, bacana. Daí ele fez mais algumas perguntas. Aí ele perguntou se eu falava inglês, eu respondi que sim. Ele fez umas 4 perguntas pra mim em inglês, assim, super simples. Nisso ele parou de perguntar, começou a digitar um monte de coisa e simplesmente pegou o carimbo, bateu na minha folha e falou, o seu visto está aprovado. Aí eu, oi? Sim, seu visto está aprovado, ele vai chegar daqui 10 dias na sua casa, tenha uma boa viagem. E se ele passa todos os papéis pra você, você tem que se mandar dali porque já tem outros esperando. Foi super rápido, demorou nem 5 minutos a minha entrevista. 90% da minha entrevista foi em português, não foi em inglês. Ele perguntou 4 perguntas em inglês e qualquer mesmo uma pessoa que tivesse o inglês mais básico, iria saber responder. Eu falo isso porque o meu inglês eu considero super básico, eu não considero intermediário. Apesar de eu ter passado no teste da agência, que fala que eu tenho inglês intermediário, eu não considero meu inglês intermediário. Eu tenho um vocabulário bem pequeno e eu erro bastante coisinhas na hora de falar e tenho até um pouco de vergonha. Mas consegui, tirei meu visto foi aprovado, é oficial, eu estou indo para Carolina do Norte cuidar de 2 meninas de 2 e 3 anos. Se você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido bastante informativo, se ficou qualquer dúvida ou queira saber mais alguma coisa, deixa nos comentários aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e, claro, compartilhar com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.